Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ambipar News. Essa ferramenta que foi criada para levar vários assuntos importantes até vocês. Participem, deixem os seus comentários, as suas sugestões, nos mandem aí os e-mails com suas dicas. E hoje o assunto é muito importante. Vamos falar hoje das tecnologias ao combate do Covid, das novas tecnologias, dos estudos. E para isso nós temos aqui um pequeno gênio, que é o Gabriel Domingos, que é o nosso diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Grupo Ambipar. Seja bem-vindo, Gabriel. Olá, Galante, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando, trazer um pouco de conhecimento, compartilhar inovações. Agradeço aí o gênio, né? Não me considero um gênio, mas de qualquer forma eu agradeço. Legal. Gabriel, nós temos uma passagem juntos, né? Que nós fomos aí para os Estados Unidos, uma oportunidade para participar de um evento nos Estados Unidos e de repente a gente se deparou ali com o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, dentro do avião. E ali você aproveitou, você conversou muito com ele, você teve um feedback muito interessante do ministro sobre tudo que você estudou, né? Conta um pouco dessa história para a gente. Bom, foi uma oportunidade incrível, desde da sensibilidade que ele tem, né, da humildade, você estar lá sentado num voo ao lado de um ícone nacional, né, foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço, ele é uma pessoa de carreira, né, um técnico, e nós tivemos a oportunidade de participar desse intercâmbio de comercial entre Houston e Brasil. E na ocasião ele falou sobre o papel do ministério dele, a importância, e também ficamos muito gratificados quando ele citou o nosso trabalho na área de desenvolvimento, que é esse o nosso papel, é esse o futuro, e foi muito feliz na sua fala em nos apresentar para todos que estavam presentes. Legal, e foi assim realmente um momento oportuno e muito importante da nossa história. E eu vou falar de outros momentos também que o Gabriel passou aí nesses últimos tempos. Mas voltando para a nossa entrevista, eu queria perguntar, em meio dessa pandemia do Covid, passou a se desenvolver no mercado vários produtos para se combater esse vírus, né? Além de se combater, trabalhar na prevenção, ou seja, vários produtos estão sendo desenvolvidos, estão sendo estudados. E você, particularmente, está estudando muita coisa isso no seu laboratório. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do que você está pesquisando, do que você está conversando com os outros técnicos do Brasil a esse respeito de um assunto tão importante que é a prevenção do Covid. Legal. É um período muito atípico, né, que a ciência tem se desenvolvido muito, né, esses períodos de crise é onde tem mais desenvolvimento, vide as momentos aí de guerra e tudo mais, e crises. E nós, como pesquisadores, temos tido uma representatividade muito interessante nessa área. Temos sido muito cobrados também. Para ser, assim, de uma forma geral, o mercado está cobrando desde novos produtos para descontaminação, que tem uma efetividade a longo prazo. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Nós fazemos a parte de descontaminação, desinfecção, com produtos usuais aí de prateleiras, desde álcool, água sanitária, sabão. No entanto, existe uma problemática que é se tiver uma pessoa contaminada que frequente esse ambiente, espirre, enfim, soe sobre ele, ele volta a ser contaminado, né? Se não existe nenhuma proteção, então você tem que ficar intensificando rotineiramente essas limpezas, né? Pois bem, nesse sentido nós estamos desenvolvendo um produto que ele faz a descontaminação e ele cria um filme antimicrobiano que evita o crescimento de vírus, bactérias, fungos, germes por pelo menos 24 horas. Nós já temos isso evidenciado, né, gerando referência, e aí será muito interessante, né? Veja, você está lá por exemplo, passando numa sala ou no elevador onde toda hora as pessoas relam nos seus devidos andares e aí você coloca uma proteção que você vai pelo menos por 24 horas ter uma segurança que ali não vai estar contaminado. Essa é uma das tendências que o mercado está seguindo. Bom, pessoal, a gente está vivendo um momento bem complicado falando do Covid, mas tem vários outros
vírus, bactérias que também precisam desse trabalho da ciência, né? Então, esse trabalho que o Gabriel vem desenvolvendo no laboratório que ele tem, vale também para outros tipos de vírus, bactérias, fungos. Então, toda essa preocupação que agora surgiu, inclusive, com o Covid, reforça trabalhos já que estão sendo feitos há muitos anos aí na parte científica, né, Gabriel? Sem dúvida, isso só se intensificou, né? Só contextualizando, nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Grupo Ambipar, um laboratório onde nós já, por mais de 2 anos, já estamos desenvolvendo produtos de limpeza com subprodutos das indústrias de cosméticos, tais como óleo de lavagem, álcool perfumado, enfim, até mesmo resto de shampoo, a fim de que antes era um custo, né, para as indústrias disporem isso, né, até mesmo disporem como incineração ou mandarem para estações de tratamento de efluentes, voltar para a cadeia produtiva através de um produto de baixo custo e que não tenha um conflito com o core business da fonte geradora, ou seja, eu estou pegando um resíduo que ele era resto de cremes, por exemplo, cremes corporais, e estou fazendo ele uma carga para amaciante para roupas, né? Que é uma linha de domes sanitários, produtos de limpeza. Então isso já tem sido desenvolvido pelo Grupo Ambipar e nesse período ele se intensificou, né? Nós temos revisto protocolos de higiene, intensificação de limpeza e teve um boom, né? Que foi em consonância a esse trabalho. Então ele serve de uma forma geral, né? A gente vai ter que, é uma coisa que veio para ficar, então cada vez mais a gente vai ter que rever esses protocolos de higiene e aprender mais com o desenvolvimento dessas pesquisas no tocante à não proliferação desses vírus em rotinas diárias. Em ambientes, né? Uma Exato. coisa importante é que a gente já estuda isso há anos, né? Como você colocou, e desde quando tem o laboratório de pesquisa e desenvolvimento, preocupado inclusive com o nosso dia a dia do atendimento à emergência com produtos químicos perigosos, ou seja, os nossos profissionais de alguma maneira estão expostos a esse risco e eles têm já que se descontaminar, né? Já é um trabalho corriqueiro das nossas equipes, na segurança, no protocolo de segurança das nossas equipes, se descontaminar. Então isso serve muito como parâmetro realmente para que essa pesquisa sua tenha uma efetividade muito grande e que isso seja colocado no mercado como um produto diferencial do que já existe aí, né? Exatamente, acho que o exemplo vem de casa, né? Nós temos que dar esse exemplo, a gente foi pioneiro no desenvolvimento de algumas tecnologias, né? E tem cada vez mais trazendo tecnologias para preservar quem está na linha de frente, que as pessoas que estão fazendo a descontaminação, que estão frequentando ambientes de risco, e a gente tem caminhado nesse sentido. Eu posso citar alguns exemplos, como a área de nanotecnologia para melhoramento de propriedades filtrantes, desde EPI de uma forma geral, né, que tenha uma maior resistência e uma maior durabilidade. Nós vimos aí no auge quando começou, nas primeiras semanas de pandemia, uma deficiência do mercado para suprir, por exemplo, álcool em gel. Acho que todo mundo aí deve ter visto a escassez desse tipo de material nas prateleiras, ou até mesmo máscaras. Depois até o Ministério da Saúde, a OMS permitiram o uso das máscaras artesanais, mas então nós estamos também trabalhando, estruturando essa cadeia, né, do melhoramento das matérias-primas e criação de novos materiais. Isso é muito importante porque a gente vive um momento que é o momento Covid, né? A gente sabe que isso é um momento que veio e que estamos atravessando, mas a gente sabe também que outros vírus, outras bactérias, de repente mais potentes até que esse, podem surgir e essa área de tecnologia está sendo realmente vista como uma importância muito grande, como você mesmo pontuou, né? O estudo, o desenvolvimento de novos produtos preocupados com as pessoas é um negócio que veio para ficar.
E fica aqui meu convite, inclusive, para você que queira visitar o nosso laboratório, visitar onde o Gabriel faz essas pesquisas. É um prazer sempre muito grande a gente receber as pessoas no Grupo Ambipar para poder mostrar tudo isso, que é um fato realmente, né? Isso é muito importante para a gente. E como você mesmo colocou, Gabriel, esse assunto da própria OMS, da Anvisa, né? Tudo isso dá um norte, né, do que fazer e de como fazer. Agora, o papel seu, né, e de outros pesquisadores voltados à nanotecnologia, como você mesmo colocou, é um fator muito importante, que é o grande diferencial que a gente está vivendo agora para essas pesquisas andarem tão rápido, né? Exatamente, né? Se você, desde o momento que você viu que é um vírus resistente, que ele consegue ter ele é nano, né? Quando a gente fala na escala nanométrica, uns falam de 150 a 200 nanômetros. Então é uma coisa extremamente pequena. E as nossas máscaras, será que elas estão aptas a terem uma segurança referente a esse vírus? Qual é o tempo usual dela? Será que a gente pode prolongar? Porque a partir do momento que a gente vai utilizando as máscaras, vai utilizando os EPIs, eles vão absorvendo água, né? E isso pode criar até uma colônia propícia para o crescimento de micro-organismos, né? E nesse sentido, muitos pesquisadores têm trabalhado nessa área de melhoramento, até mesmo de superfícies, como eu falei, e materiais sanitizantes e de nanotecnologia, né? Acho que o momento agora, essa era é a era nano, né? De nanomateriais, e tudo muito novo, né? Como eu falei, a ciência ela é feita de teses, né? Hoje eu estou com uma tese, amanhã pode ser que venha outro pesquisador complementando ou refutando a minha tese, e isso faz tudo parte do processo evolutivo, né? Esse vírus, desde que o mundo é mundo, tiveram outras pandemias, tiveram outras viroses aí a nível mundial, então essa não será do momento, sem dúvida terá outros, e faz parte do nosso processo evolutivo. Gabriel, quando a gente fala dessas nanotecnologias, tem outros desenvolvimentos feitos aí por sua equipe, por você, encabeçado por você na sua equipe, que eu sei que você está trabalhando inclusive aí com tecnologias de grafeno, né? Se eu não me engano é esse o nome do produto. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre o desenvolvimento dessa tecnologia. Ótimo, eu acho que é um tema que gera uma atenção especial, todo mundo ouve falar grafeno, o que é isso, né? Quando eu falei a gente entra nessa parte de nano, o grafeno é justamente isso, né? É um nanomaterial que ele tem um espectro muito alto de atuação, então você pode desde melhorar as propriedades de um tecido ou até mesmo essa lente que está nos gravando agora. E ele, basicamente, vou ser bem didático, ele é fabricado a partir do grafite, né, a grafita, onde por processos físicos e mecânicos ele é transformado no grafeno, né? E esse grafeno ele pode ter diversos tipos de utilidade, por exemplo, eu posso citar alguns, por exemplo, a blindagem, né? Existem empresas na área de Materials Science, que vem pesquisando isso para melhorar a resistência dos vidros, né, e deixar ele mais leve. Então o grafeno ele possui essa propriedade. Então imagine tudo que você tem de materiais, de aço, de carga para plástico, que seja extremamente pequeno, ele é 10 a 0,-19, ou seja, 0,000 na escala nanométrica, e ele possui uma resistência, né? Ele é 200 vezes mais resistente que o diamante, que é o elemento mais resistente. Então, imagine que louco, né? Você poder utilizar uma coisa pequena, leve e resistente para diversos tipos de materiais. Com certeza o domínio desse assunto vai fazer toda a diferença agora para desenvolver novos produtos, novas tecnologias, não só para o Covid, mas para muita coisa até na área de saúde, né? A gente vê que muita coisa ainda tem uma lacuna a ser preenchida nessa área. Falando sobre isso, qual o panorama geral que você vê desse momento do Covid, justamente da falta de estudos e do que estão sendo feito agora, né? O que você tem acompanhado agora dos estudos referentes ao Covid? Olha, eu acho que no tocante da parte de medicamentos e vacina,
Você tem uma equipe muito boa, que são os centros de pesquisas públicos, trabalhando nessa frente, mas nessa área de materiais, de sanitizantes, existe uma certa deficiência, né? Você mesmo disse que o Brasil poderia ser um precursor disso, né? Nós temos aqui referências públicas que falam que o Brasil está entre os 3 maiores reservas mundiais de grafite do mundo, né? Então, por que nós não alavancarmos esse mercado interno? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que a ciência, cada um no seu determinado materiais, eu trabalho com a parte de valorização de resíduos, criação de novas tecnologias a partir de subprodutos, a fim de voltar eles para a cadeia produtiva. Esse é o nosso papel. Então, você tem um núcleo muito forte de desenvolvimento de vacinas, de sequenciamento genético, e também teríamos essa necessidade de criar centros de pesquisas nacionais com foco em materiais, né? Imagina você ter um EPI que você consiga reutilizar ele, ter uma maior proteção contra os colaboradores, porque você vê muitos profissionais da linha de saúde sendo contaminados, ou seja, são profissionais que estão cuidando de nós e eles estão ali susceptíveis ao vírus, né? Então, aonde nós estamos pecando? Qual que é o erro? Os materiais? É a falta? É procedimentos de higiene? O que é isso? E eu acho que a gente poderia ter uma maior sinergia para equalizar, não só na parte de genética, de vacina, que é de extrema, ultra importância, mas também nessa parte de materiais e produtos de sanitizantes de uma forma geral. Esses materiais de limpeza que nós estamos em desenvolvimento, ele não causa, não mancha, ele não cheira, né, e ele não fica embaçado. Então, essa é uma deficiência de mercado que acaba sendo uma oportunidade. O que você falou aí é uma coisa muito interessante. Eu acho que o mercado nunca pensou em desenvolver um negócio que fosse tão utilizado como a gente está utilizando agora, né? Álcool em gel para tudo, álcool para limpeza de superfície, produtos aí oriundos da própria amônia, como se colocou, e outros produtos químicos, eles não foram desenvolvidos para esse fim, né? E esse estudo, tudo isso que você tem trabalhado agora, é um produto realmente que está sendo pensado justamente no atual momento e em momentos futuros, né? Exatamente, né? Você tem o papel dele é você destruir o vírus, né? Você tem aquela camada lipídica que envolve o seu RNA, né? Então você tem produtos que servem, que é do cotidiano, que é regulamentado, como o sabão, né, muito usual aí para as pessoas, água sanitária também, mas um certo controle quando a gente fala a nível de descontaminação hospitalar ou até mesmo ambientes de escritório, você tem uma circulação, uma pessoa que tem alguma alergia, né, que o cheiro pode ocasionar algum problema mais sério. Então a gente tem que utilizar, né, os produtos convencionais, mas em ambientes corporativos, ambientes confinados, que você precisa voltar ele a circular, voltar às tarefas, a gente tem um maior controle sobre isso através desses novos materiais. São assuntos muito interessantes, muito legais e inovadores, né? Realmente foge um pouco do conhecimento, né, de nós, meros seres humanos, que não estamos acostumados com esse mercado da ciência, do que estão procurando realmente para poder ajudar a gente no nosso dia a dia na volta do trabalho. Gabriel, eu queria falar agora, sair um pouco desse assunto do Covid e entrar num assunto muito importante que me dá uma satisfação muito grande toda vez que eu estou na Ambipar, que eu vou lá visitar. Dentro do seu laboratório foram criadas coisas fantásticas, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente justamente de tudo isso, que são as preocupações suas de tirar esses materiais hoje que vão, de alguma maneira, para aterros industriais, que são depositados em algum lugar e eles estarem sendo reutilizados, né? Exemplo aí de borra de papel, que hoje se faz massa de concreto, faz bloquetes, faz mais um bando de coisa aí. Então é muito interessante esse assunto, é um assunto que me dá uma satisfação muito grande de toda vez que eu estou na Ambipar ver como isso está cada vez melhorando mais. Queria que você entrasse um pouco nesse assunto e contasse mais para a gente de todos esses trabalhos desenvolvidos aí no seu laboratório.
Pois bem, eu acho que isso é muito gratificante, não só nós como consumidores ou como cidadãos, né, estarem questionando e vendo esse novo modelo de consumo que nós estamos passando, né? E nosso centro de pesquisa, ele tem esse objetivo de criar novos materiais ou novas matérias-primas de processos a partir de resíduos. Nós tivemos um marco muito importante, que foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de agosto de 2010. Eu tive uma participação nela, fui um dos delegados, representando ali a cidade de Cubatão, que foi a primeira cidade a se industrializar do Brasil. Foi, né, conhecida mundialmente como a cidade da poluição e quase não é falado desse outro lado de recuperação ambiental. Então, nós temos muitos clientes, muitos parceiros de desenvolvimento que cobram de nós uma sustentabilidade, ou seja, você quando vê o logo do Grupo Ambipar, aquela questão cíclica, né, de várias setinhas que passa para outra setinha, que passa para outra. É exatamente isso. Isso está no nosso DNA, é a nossa marca, tá? Então a gente cria um produto, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da indústria de papel e celulose, da Ambipar Environment. A indústria de papel e celulose, ela basicamente a matéria-prima vem do eucalipto e o pinus, né? E aí ela gera muita casca de eucalipto e muita lodo de estação de tratamento de efluente. Nós pegamos todo esse material, fazemos uma compostagem industrial, né? E transformamos num condicionador de solo. O que seria isso, um condicionador de solo? É basicamente um adubo, né? Registrado tanto nas maiores certificadoras, quanto o IBD, que é o Instituto Biodinâmico, e a EcoCert, que certifica para a produção de alimentos orgânicos, né? E aí a gente transforma esse produto de alto valor agregado para a agronomia, de uma forma geral, desde para grãos, pastagem, frutas, hortaliças, e volta ele para nutrir o próprio eucalipto, o solo do eucalipto que está consumindo aqueles nutrientes. Então olha que interessante, é aquele ciclo que a natureza nos ensina, né? E nós tentamos colocar isso em prática. Acho que a gente está num momento único, né, de repensar esse modelo de consumo, né? Então esse é um dos cases, né? O outro case também voltado à parte, você tem a parte orgânica da indústria de mineração, aí você tem a parte mineral, que são aqueles rejeitos de caldeira, areia, que nós chamamos popularmente de dregs, né, que é a escória da caldeira. Nós desenvolvemos artefatos cimentícios para a construção civil. O que é isso? Desde blocos, né, de pisos, blocos para a construção civil, manilhas, morões para cerca, argamassas, e desenvolvemos isso para a própria indústria que tem essa deficiência para o crescimento urbano, obras de saneamento básico, construção civil, e a gente consegue fechar esse ciclo. Gabriel, outra tecnologia muito interessante que eu já conheci aí no laboratório de vocês é a ração animal, né? Isso é um reuso de alguma coisa aí que vocês pegam do camarão, alguma coisa desse tipo, né? Queria que você explicasse pra gente como que é isso daí. Certo. Na verdade, ele é um resíduo das indústrias pesqueiras, né? Nós somos um dos maiores produtores, quando eu falo nós, região de São Paulo, né? Litoral de São Paulo, de pescados e crustáceos, né? E essa atividade pesqueira, ela gera uma grande quantidade de resíduos. E isso é um pouco problemático, porque quando você está trabalhando com uma região litorânea, ele acaba sendo descartado nos corpos d'água da região, que até traz aqueles problemas de veiculação hídrica, né? Cólera, diarreia e até mesmo a piora da balneabilidade das praias, né? Você quando vê aquelas bandeirinhas vermelhas, né, no estado de São Paulo, praia imprópria, muitas das vezes não imagina o que se dá isso, né? E voltado a essa problemática, nós desenvolvemos uma espécie de uma farinha que é feita com restos de cascas e cabeças de camarões. Ela é feita com outra fauna remanescente, né? Quando você faz lá a captura, as embarcações que vão captando esses pescados, vem também peixes, enfim, tudo é reaproveitado.
E aí vimos que a casca do camarão ela é rica em nutrientes, cálcio, ferro. E aí fizemos uma espécie de uma farinha que ela é incorporada tanto para rações para peixe, quanto para gato e para cão, né? Então ela basicamente melhora a palatabilidade, é o cheiro, né? Que esses animais são animais carnívoros, então eles têm esse tato, né? E também a questão nutricional dos nutrientes. Legal, Gabriel, falamos aqui, né, da Ecomassa, falamos dos projetos que você está aí na área de proteção da limpeza, de reuso de materiais de limpeza, desse que é um alimento, né, a ração animal, mas eu queria que você falasse para a gente das patentes. Quantas patentes foram desenvolvidas por você, por sua equipe, e quantas patentes a gente tem hoje de produtos de inovação, dessa área de inovação? Certo, acho que esse é um assunto que também gera uma grande polêmica, né? Porque às vezes eu estou ministrando alguma palestra, as pessoas perguntam como que é o processo de você patentear uma ideia, é burocrático, como que se dá? Então, hoje nós temos no nosso portfólio 11 patentes registradas, né? E 3 em fase de elaboração e protocolamento. Então, isso é um processo um pouco dispendioso, né? Um pouco burocrático. No entanto, nós temos alguns mecanismos que foram criados desde a gestão passada e melhorada nessa gestão, que é no tocante da celeridade do processo. Por exemplo, nós que trabalhamos com economia circular, com esses produtos caracterizados como produtos verdes, você pode patentear como patente verde, e isso prevê uma agilidade maior, né, no processo. E agora também foi criado junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação todas as patentes relacionadas a produtos, processos que envolvem a questão do coronavírus, também uma maior agilidade. Então é interessante as pessoas patentearem. O Brasil é carente disso, né, porque nós temos grandes pesquisadores, grandes centros de pesquisas, e lá fora, como Estados Unidos, Suécia, existe um mercado, né, que é o mercado de patentes. Pessoas compram patente, compram ideias, e a gente tem que criar essa rotina, a gente tem que incentivar, porque é isso que é a nossa base, é a propriedade intelectual. E nada mais isso que se registrar isso e as pessoas respeitarem que você desenvolveu, passou anos ali, e é a contribuição que você traz para a sociedade, porque a patente, né, existe 2 tipos de patente, a propriedade industrial, né, a PI, e a PCT, que é o modelo de utilidade, e a PCT, que é a patente internacional. Essas patentes, elas, por exemplo, uma gera 15 dias 15 anos de vigoração, e a outra 10 anos. Então, uma é o melhoramento de algo já existente, né? E outra é um privilégio de invenção, que é algo quando você cria do zero. Então, a gente tem que incentivar que as pessoas corram atrás, não precisa nem de um agente de patentes para fazer isso. Você entrando no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou propriamente do NPI, que é um órgão que arbitra nessa área, vai estar o passo a passo para fazer esse protocolamento dessas ideias. Legal, muito legal saber que o Grupo Ambipar investe em tudo isso, está com você em tudo isso, né, apoiando para a gente realmente buscar novidades, né? Eu queria também, Gabriel, te perguntar sobre os prêmios que você recebeu. Eu sei que você recebeu aí inúmeros prêmios, né? Foi aí reconhecido várias vezes pelo nosso governo, inclusive recebeu um prêmio federal. Eu queria que você falasse um pouco mais dos prêmios que você já recebeu. Legal, interessante, porque eu não gosto muito de falar, né, ficar fazendo propaganda, pessoal e tal, mas é uma coisa que você tem uma gratificação, né, porque, veja, um atleta, ele vive de medalhas, né, de honrarias, e você está lá reconhecendo pelo um presidente da República, ou pelo um ministro, ou por uma instituição de pesquisa que você teve um louvor, você teve um esforço, isso é muito gratificante, né? Porque mostra que você está no caminho certo e é uma espécie de fomento, né? E eu acho que o Brasil carece disso, né? Nós somos carentes de heróis, né? E somos carentes de exemplos, né? E eu acho que incentivar, mostrar, trazer
Isso é uma forma de incentivo, porque a ciência já provou há muito tempo que as pessoas reagem a incentivos, né? E isso, modéstia à parte, a gente já tem aí quase 30 prêmios e vários reconhecimentos nesse sentido de inovação, de desenvolvimento de tecnologias e projetos ambientais. Olha, para você pode ser até como se diz assim, uma certa timidez falar disso, mas para mim é muito orgulho ver esse gênio que você é, falar no inglês claro, né? Que você realmente é aí uma pessoa ímpar nesse desenvolvimento de novas tecnologias, nessas patentes, em tudo que você estuda. Esses prêmios são mais que merecidos, tenha certeza, e para quem está do seu lado, quem trabalha com você, é muito orgulho saber que tem uma pessoa dessa no nosso time da Ambipar. Gabriel, você foi recentemente para Roma, né? Teve lá recentemente num evento que foi o Sino da Amazônia, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre a presença sua lá, você foi convidado para estar lá, né? E sobre também o produto, que foi o produto que te levou para lá e que te fez ali fazer algumas apresentações, que foi o Carbon Z. Fala um pouco mais sobre essa também, que é para mim, uma satisfação muito pessoal ter no meu telefone, usar e ter mostrado aí para inúmeros amigos e clientes, não só no Brasil, mas no mundo. Eu tive a oportunidade de falar dele numa feira nos Estados Unidos e foi assim uma coisa impressionante como as pessoas falaram, puta, que legal, né? Então eu queria que você falasse isso para as pessoas conhecerem, poderem abaixar, né? A gente deixar aí depois um QR Code da nossa entrevista e a pessoa poder conhecer um pouco mais do Carbon Z. Perfeito, acho que esse está muito palpável, né, as pessoas contribuírem para essas questões de mudança climática e também reflorestamento. Basicamente o Carbon Z ele é um aplicativo que está disponível tanto para Android quanto iOS e ele é gratuito, onde você calcula o quanto de impacto você gera para o meio ambiente, né? Então nossas tarefas do dia a dia, tá aqui gravando esse vídeo, consumindo energia elétrica, bebendo água, se alimentando, tudo isso gera um impacto, né? E com esse aplicativo você consegue calcular isso, seja pessoas, seja empresas ou até mesmo eventos. E no final dele você gera um coeficiente, né, que calcula quantas mudas são necessárias para fazer a neutralização desse carbono. Então aí é a interatividade que a gente tem com o usuário. Às vezes o usuário mora numa área urbana, não tem muito contato com a parte verde da cidade, ou não tem tempo para fazer plantio. Nós plantamos a muda, mandamos um certificado com o nome da pessoa, olha, você neutralizou sua emissão referente ao mês. E nessa neutralização nós plantamos árvores frutíferas, né, que tem aquela pegada de você também utilizar que serve de alimento para os animais, principalmente para os pássaros, numa área degradada, né? E toda essa interatividade o usuário pode acompanhar pelo telefone. Ele recebe um certificado, como eu disse, um adesivo, eu neutralizo minhas emissões, e também ele pode ver a evolução dessa árvore, né? Passando a mão lá na área mobile, ver o crescimento dela, onde que ela foi plantada. E se um dia conhecer a sua muda, só passando a câmera do celular, ela consegue identificar isso. Esse aplicativo foi lançado já fazem quase 4 anos, foi no Dia da Árvore, Dia Mundial da Árvore, e ele teve uma repercussão muito legal. Hoje nós temos um inventário de mais de 4.000 mudas plantadas no auge da crise hídrica de São Paulo. Nós pegamos aquela região lá do principal manancial da Cantareira, que é o Sistema Paiva Castro, lá no município de Maniporã, e fazemos lá uma espécie de proteção de mata ciliar, né, que serve como efeito de proteção das nossas reservas de água. E aí tive a honra de, nesse meio dessas discussões, né, que foram convocadas pelo Vaticano, para saber o que está acontecendo na área de desmatamento, na área de queimadas sobre a Amazônia. O Papa, como uma personalidade mundial, né, ele é cobrado um posicionamento perante a sociedade, né, querem saber o que está acontecendo, e aí ele convidou cientistas, lideranças indígenas, lideranças políticas, e eu fui uma das pessoas que integrei esse time, que tive a oportunidade de ir lá mostrar um pouco do que a gente está fazendo e mostrar esse aplicativo, né? E o próprio evento do Vaticano, ele fez o cálculo de quanto de CO2 ele gerou,
e aí eles compensaram numa área lá na Amazônia. Então acho que independente de religião ou de... O Vaticano, o Papa, ele tem uma expressividade em relações, no tocante a questões polêmicas, questões públicas, né? E nada mais o certo é ouvir, é o diálogo. Então ele chamou os cientistas, ele chamou esses entusiastas dessa área, chamou para discutir o que está acontecendo e o que pode ser feito. E é um assunto muito importante, né, Gabriel? Se cada um de nós se preocupar um pouco e fazer sua parte, por exemplo, eu quero neutralizar o meu carbono. É pouca coisa? É pouca coisa, mas posso neutralizar o meu, da minha família que vive em casa, o comerciante pode neutralizar o dele, a indústria pode neutralizar. Eu lembro quando eu trabalhei na Vale, no final do tempo que eu trabalhei na Vale, a preocupação sobre o sequestro de carbono já era uma coisa muito presente no nosso dia a dia. Então a gente já tinha ali a quantificação do carbono que as locomotivas geravam, as próprias minas geravam. Então é um assunto realmente que as indústrias já se preocupam há algum tempo com isso, fazem essa compensação do carbono, mas hoje ele está presente de uma maneira mais fácil, graças ao seu aplicativo, o Carbon Z, que o dia a dia da pessoa também comum pode poder fazer a compensação dela. Gabriel, muito obrigado pela sua presença no Ambipar News, a brilhantar aqui o nosso programa com tanta informação técnica, com tanta informação importante para a gente. E eu queria que você deixasse suas considerações finais aí para os nossos seguidores. Bom, eu agradeço também a oportunidade da gente criar esse viés de inovação, de questões ligadas à parte científica e trazer temas que são bem relevantes, a não ser só ficar falando sobre Covid, né? E fica aqui o convite para quem um dia quiser conhecer nossa estrutura, universidades, pesquisadores. Nós recebemos muitos visitantes. É claro que a gente está num momento atípico, né? A gente tem que ter todo esse cuidado de exposição, mas fora isso tem as redes sociais. Eu convido a todos a curtirem nossas páginas e fico muito grato de ser uma pequena parcela de contribuição de tudo isso que está acontecendo. Obrigado, Galante. Uma parcela muito importante, né? Que sem vocês que estão estudando tudo isso, a gente não tem a tranquilidade para poder trabalhar de forma segura e tranquila. Gabriel, obrigado pela sua presença. A você que está acompanhando os nossos programas, eu convido que curtam nossas páginas nas redes sociais, que se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube, habilite o sininho para você poder receber as novidades, os programas que são semanais, né? Então toda semana a gente está vindo aqui com esse assunto para você. E deixe sua sugestão, sua crítica, fale um pouco para a gente do que a gente poderia melhorar, né? Deixe aí o teu contato, que a gente vai entrar em contato, é um prazer muito grande. E eu queria agradecer muito a todos que participaram de todas as outras lives, muitas perguntas estão chegando, a gente está respondendo cada uma delas com cada profissional que a gente tem aqui no Grupo Ambipar. Em breve nós vamos também trazer convidados de fora, a gente está preparando tudo isso para poder ter também convidados fora da empresa. E é um prazer muito grande levar esse assunto para a casa de vocês, para o trabalho de vocês, para cada profissional que realmente quer saber mais desse mercado. Não deixem de acompanhar a gente nos nossos canais sociais e se inscrevam no nosso YouTube. Um abraço!